Oi, pessoal. Mais uma vez nos reunimos para refletir e dar continuidade à reflexão do mistério maior de amor de Deus em nossas vidas, que é a ressurreição de Cristo, a Páscoa da ressurreição. A palavra Páscoa quer dizer passagem de um sistema para outro. No Antigo Testamento, a Páscoa foi instituída pelo próprio Deus e foi pedido que ela fosse uma instituição perpétua, que ela não morresse. Por quê? Porque Deus já estava previndo, assim, a Páscoa de Jesus é a definitiva. Então, lá no Antigo Testamento, também Páscoa é uma passagem da vida de escravidão que eles levaram no Egito para uma vida de liberdade para chegar na terra prometida, a terra da esperança do povo de Deus naquele tempo. E hoje, para nós, a Páscoa é libertação, sim. Passagem da morte para a vida eterna. Até então, antes do sacrifício de Jesus, nós éramos impedidos de entrar no céu. Nossa vida tinha sido barrada pelo pecado original. Mas quando Jesus vem ao mundo, ele já vem com a missão de resgatar a humanidade toda. Ele não veio para morrer por causa da Dilce ou do Flávio, não. Ele veio para morrer por todos, todos. Agora vai da pessoa aceitar essa morte ou não aceitar. Aceitar esse sacrifício ou não aceitar, não é? Então hoje nós vamos fazer a reflexão sobre paixão, morte e ressurreição de Cristo. E começamos então com a Quinta-feira Santa, que é um momento muito, muito importante no processo da paixão de Cristo. É verdade, Dilce. Depois do Domingo de Ramos, né, a gente vive essa semana, em toda a paróquia, toda a igreja tem o costume de, na segunda, terça e quarta-feira, das missas penitenciais, né, fazer essa penitência, e essa semana é bem propícia. É uma semana muito forte, né, Dilce? É a grande semana, e nós já fazemos a penitência lá, que geralmente as missas são bem cedinho, de madrugada, mesmo quem vai trabalhar, tudo dá tempo de passar, são missas rápidas de meia hora. Tem paróquia que começa às 4 da manhã, tem paróquia que começa às 5, ou até mesmo 6 horas da manhã, são missas rápidas, de 30 minutos, mas que o povo deve abdicar um pouco do seu sono para participar dessas missas penitenciais. E falando na quinta-feira, é uma missa também que é a última ceia, né? Vamos dizer assim. E tem algumas curiosidades, Gilce, nessa missa, o que acontece nela. Essa missa, ela é a instituição da Eucaristia, e aí você vai poder falar um pouco mais sobre Eucaristia, o significado e tudo mais. É um sacramento instituído pelo próprio Senhor Jesus na última ceia. E nessa missa também da quinta-feira, nós celebramos também a instituição do sacerdócio, que é muito importante, né? Sobretudo nos dias de hoje, se nós temos a presença real do Senhor Jesus, seu corpo, sangue, alma e divindade, é trazidas pelas mãos ungidas de um sacerdote, né? Que se faz persona Christi em todas as celebrações, em todas as missas. E também celebramos lá o lava-pés, né? Foi um ato que Jesus fez nessa última ceia, um ato de completa humildade e servidão, né? Ele mesmo diz: eu vim para servir, não para ser servido. Quantos de nós só queremos ser servidos, né? Tem um ditado popular disso, que é muito engraçado, que fala: para nós tudo, ao vosso reino nada, né? Nada, nada. Ele só quer tudo para nós, que todos sirvamos, mas a gente não quer fazer um só sacrifício em favor de outra pessoa, né? Então, a nós tudo, ao vosso reino nada. E então, Dil, se você gostaria de falar um pouco dessa celebração também, que é muito forte para todos nós, também vamos ter o traslado do Senhor Jesus, né? Para adoração, para vigília, né, pascal,
E é onde começa todo o tríduo pascal, aqueles 3 dias de forte celebração, de forte introspecção, de fortes orações e vigílias e procissões. Eu vou deixar para que você fale um pouco aí para ensinar um pouquinho para nós. É, o Flávio falou mesmo das instituições que foram feitas na quinta-feira, quando Jesus reúne os 12 para a ceia pascal deles, do Antigo Testamento. E é lógico que quem passa por uma catequese mais profunda, que é a catequese que a gente tem na paróquia, a gente vai conhecer aquela Páscoa antiga, como ela era celebrada, e a Páscoa agora, que nós celebramos. Então, nós olhamos a nossa Páscoa, e ela tem algumas coisas que Jesus fez que lembra a Páscoa antiga. Ele reuniu os 12, e ali na mesa da Páscoa, tinha ali servido uma tigela com ervas amargas, tinha o pão sem fermento e o cordeiro imolado. Era essa a Páscoa que era celebrada no Antigo Testamento. Por que Jesus escolheu o cálice com vinho? Por que ele escolheu vinho como símbolo do seu sangue? Por que ele escolheu o pão sem fermento? O pão sem fermento é um pão integral, limpo de qualquer contaminação, porque o fermento é aquele que, quando é posto na massa, ele faz a massa fermentar, se expandir. Então, eu não queria que o fermento que tivesse no Antigo Testamento, que era o fermento da idolatria, fosse ali na mesa da ressurreição de Cristo, mas era o pão ázimo, o pão sem fermento, que o povo come, sustenta, mas não se contamina. E o vinho? Por que o vinho? Porque o vinho era sinal de alegria. Jesus escolheu esses 2 alimentos como símbolo da sua vida nova. Jesus queria muito continuar permanecendo no nosso meio, fazendo parte da nossa vida. E ele encontrou na Eucaristia a forma dele permanecer vivo entre nós. Então, ele abençoou o pão, deu graças, rezou, fez a oração de ação de graças e falou para todos, né? Tomai e comei, este é o meu corpo. E o sangue, a mesma coisa, deu graças e falou: tomai e bebei, porque este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Gente, comer desse pão sagrado na missa é receber o Cristo que alimenta. O pão que você come de manhã, no seu cafezinho da manhã, é o pão que alimenta o corpo, mas não alimenta a alma. E o pão que Jesus nos oferece, ele alimenta a nossa alma, que é a nossa vida, e alimenta o nosso espírito, que é a ligação que nós temos com Deus e com o sagrado. Quem come do pão de Cristo, quem come do alimento de Cristo, corpo de Cristo, se torna ali, naquele momento, um outro Cristo aqui na Terra. Ele tem que ser responsável por todo o projeto de Cristo aqui na Terra. A implantação de um reino de amor e esperança. E muitas vezes a gente vai até o altar, recebe o corpo de Cristo apenas com alegria, mas sem compromisso. Aí não adianta, né? E o sangue de Cristo também. Por que a gente só come o corpo e não toma o vinho? Será que é só o padre e os ministros ali em volta que são mais filhos de Deus? Se eu acredito que o corpo, aquele pão, é o corpo de Cristo, está vivo, e não existe um corpo vivo sem sangue. Ao comer do pão, eu estou comungando o corpo e o sangue de Cristo. E é isso que o ministro fala para a gente quando ele introduz a hóstia na nossa boca. Corpo e sangue de Cristo. E a gente fala amém. Porque o amém quer dizer eu acredito, eu assino embaixo, eu creio. Então, assim, minha gente, a Eucaristia é a forma que Jesus encontrou de permanecer sempre vivo no nosso meio.
comunguem sempre com a satisfação de saber que eu sou um novo Cristo aqui na Terra. Eu tenho que implantar amor, esperança, alegria, acolhimento. Não devo ter sentimento ruim nenhum dentro de mim, nenhum. E devo fazer sempre o uso desse sacramento, que é vida vida eterna. E depois o sacerdote, a alegria de servir a Deus e poder fazer a transubstanciação daquele pão e daquele vinho. Porque não é transformação. Não é transformação. Vocês vão olhar para o pão e vão olhar para o vinho, continua sendo pão e vinho. Mas a substância mudou. E você não vê a substância. Quando você vê o pão, você não vê ali os ingredientes que foram misturados, tudo separadinho, não. Você vê o pão. Assim também nós, quando olhamos a Eucaristia, nós vemos o pão e o vinho. Mas a transubstanciação, ou seja, a mudança da substância que forma esses dois alimentos. Porque para o judeu, tanto o vinho como o pão têm um significado muito forte. O vinho simboliza alegria, felicidade, aquele amor que vem de Cristo, que alimenta a nossa esperança. E o pão é toda a nossa vida e as nossas necessidades de vida. É alimento, é casa, é saúde, é tudo que nós precisamos para poder viver. Então, Jesus é tudo isso para nós. Ele é a nossa vida, o nosso ânimo de viver e é também a nossa alegria, a nossa esperança. E é aí que está o segredo de ser feliz. O cristão está sempre sorrindo. Deus quer ver a gente sempre sorrindo, sempre alegre, sempre feliz. Encontrar com o outro, não ficar com aquela cara de choro e falar, está tudo tão difícil, porque eu fui comprar no mercado, está tudo caro. Deixa para lá. Deixa para lá. Eu tenho o amor de Deus e isso me basta. Então, minha gente, a Eucaristia é o que nos conforta e que nos anima, é o que nos dá força. E o Padre é esse ser abençoado que foi chamado por Jesus, aceitou o chamado e cumpre a missão de anunciar esse gesto de amor e de esperança que Jesus deixou para nós, que é o sacramento da Eucaristia. Além disso, tem o lava-pés, né, que o Flávio lembrou bem. E o que é o lava-pés? É a minha doação ao meu próximo, é o amor ao próximo, sem constrangimento nenhum. É me fazer serva do meu irmão, em todas as circunstâncias da vida. O que ele precisar, estou aqui, meu irmão. Vamos dividir o pouco que eu tenho, mas vamos dividir. Ninguém passa necessidade, ninguém passa por constrangimento, se todos tiverem essa consciência do lava-pés. Muito bem disse. E é muito nesse lava-pés, Jesus aí resume para nós as leis. Realmente Jesus tem um jugo muito leve, muito suave, Dilce, porque os judeus, eles têm, além dos 10 mandamentos de Moisés, ele tem 618 preceitos que eles devem cumprir. Então, é muito preceito, é como lavar a louça dos alimentos, é como cuidar dos animais, não comer a carne, não comer os alimentos, como preparar os alimentos, tem preceito para tudo. E Jesus veio para nós, primeiro ele fala assim, cumpre os 10 mandamentos da lei de Moisés. E a gente sabe que as pessoas acham que é bagunça ser cristão, né? É bagunça, muitas vezes, ser judeu. Não é. É assim, você tem que ter um compromisso. Esse compromisso, Dilson, que você falou, que muitas vezes a gente não quer, né, ter. A gente quer ter só os louros, só as alegrias, mas se comprometer de fato com Jesus, fazer o que ele fez, por exemplo, vamos dizer assim, o seu sacrifício, todo mundo quer a vida eterna, todo mundo quer ressuscitar.
mas ninguém quer ser um outro Cristo, né? Muitas vezes a gente tem que sofrer pelos irmãos, né? Muitas vezes a gente tem que doar a nossa vida por outra pessoa, para que ela também chegue ao céu. Porque não vai adiantar nada a gente querer entrar no céu sozinho, né? Quanto Não mais, existe. não tem como, Não tem. mais a gente ajudar aos outros a entrar no céu, nós também vai nos aproximando esse céu da gente. E aí Jesus fala para o jovem rico, né? O jovem rico pergunta o que é preciso para entrar no céu. Jesus resumiu os 10 porque é muito pesado para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas aí também nós sabemos que muitas pessoas não se amam. Muitas vezes nós mesmos nos amamos, né? Comemos coisa que não deve, prejudicamos o nosso corpo, nossa saúde. Muitas vezes, Gil, se a gente bebe demais, né? Gosta de um gorozinho, enche muita cara. Quantos de nós é assim, né? Bebe demais, às vezes usa umas drogas. Cigarro, então, minha gente, que como destrói cigarro. A bebida nem se fala, né? Campeão de destruição da sua saúde e da sua família. Pense bem nisso. Muitas vezes a gente não se ama nós mesmos. Como nós vamos amar o nosso irmão, né? Aí Jesus vem, é muito sábio nesse lava-pés. Ele fala: eu te dou um novo mandamento. Aí reduziu tudo só para um: amar o próximo como eu vos amei. Ele reduz tudo. Porque se eu amar o próximo como Jesus me amou, como foi que Jesus me amou? Derramando até a última gota de sangue, né? Indo até as últimas consequências. Ele deu a sua vida, ele esgotou toda a sua vida para quê? Para salvar eu, você e os irmãos que estão assistindo aqui agora. É um ato de amor assim que chega a arrepiar, é muito bonito mesmo. E nesse lava-pés, Jesus vem, só quem teve os pés lavados por um padre, mesmo sendo essa encenação, sente aquele amor, né? Aquele amor de Deus que se preocupa realmente. Por que lavar os pés lá na Santa Ceia? Porque os apóstolos ali reunidos, eles andavam muito, né? De sandália e não tinha asfalto, não tinha calçada, era terra batida, né? Então era uma poeira enorme. E era grande costume das pessoas terem um servo em casa. Então aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo melhor, chegavam em casa para não entrar na casa pé cheio de barro, cheio de poeira, vinha um servo correndo com uma bacia, a pessoa sentava e o servo que lavava os pés, né, do patrão, do dono da casa, ou até mesmo das visitas, né, que vinham àquela casa. O servo vinha e lavava os pés. Então Jesus fez isso para mostrar que ele é o servidor, né? Ele é o servo de Deus. E eu queria aqui, Dilce, deixar já o primeiro servo, né, que é o nosso Papa, né? Ele é o vigário de Cristo, o auxiliar de Cristo, ele é aquele primeiro cristão que dá o exemplo aqui na Terra e que serve a Jesus com a sua vida. E as orações, né, dos fiéis também fortaleçam cada vez mais não só a saúde do nosso Papa, mas também dá força para continuar perseverando e guiando o rebanho do Senhor Jesus. Que ele seja esse grande pastor do rebanho de Deus. E assim, Dilce, aí a quinta-feira ela vai, aliás, não vai terminar, não termina a celebração, né, da Santa Missa, porque o padre não dá a bênção final. O padre não dá a bênção final e o corpo do Senhor Jesus, né, a espécie eucarística do seu corpo, ela é transladado para um lugar onde nós vamos fazer a vigília, chamada Vigília Pascal. Nós vamos passar a madrugada inteira, como Jesus, após a Santa Ceia, foi até o Horto das Oliveiras orar ao Pai e levou os seus apóstolos para lá, para orar junto com ele. Nós vamos ficar em vigília também até Jesus ser preso, né, no Horto das Oliveiras. Nós vamos ficar aí em oração com o Senhor Jesus. É isso, Dilce? É uma cerimônia muito bonita, chama desnudação do altar. O padre tira tudo que está em cima do altar. O altar fica limpo só na pedra, que é para dizer agora, enquanto nesse momento de transição do sofrimento de Cristo, não há sacrifício.
Então nós passamos a noite orando, rezando, em vigília. Em vigília, como o sofrimento de Cristo é tão grande, ele sofreu tanto, qualquer humilhação que você passa nessa vida, Jesus também passou. Ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi castigado, arrancaram-lhe as barbas, ele teve quedas, onde um do olho dele foi perfurado antes dele ir para a cruz. Tanta coisa ele passou, foi negado por aquele que ele mais amava, o Pedro, aquele que ele depositou confiança de ser o guia da igreja dele. Quando perguntaram para ele, você que andava com aquele homem, não é? Não, eu não. E ó, ele caía fora, de medo. É coisa humana, minha gente, é coisa humana. Se vocês choram quando estão sofrendo, quando vocês pedem para Jesus com desespero, Senhor, Senhor, por favor, lembra que eu estou aqui, que eu estou sofrendo e o Senhor precisa me ajudar, não pensa que você está pecando. Jesus passou por isso. Jesus passou por isso. E ele compreende a sua dor, a sua aflição. E que é dor maior do que ele ver a mãe dele presenciando todo esse sofrimento? A mãe que ele tanto amava estava ali, aos pés da cruz, sentindo a dor do filho. Que era uma dor maior que essa mulher passou. E acha que os nossos sofrimentos são grandes? São não. Não são não. Nós é que somos covardes e fracos. Dilce, na sexta-feira, então, é o único dia do ano que não tem celebração da Santa Missa, não tem sacrifício do Senhor Jesus, né? Nós temos as 15 horas, que é a hora suposta que Jesus entregou o seu Espírito, né, ao Pai. Essas 15 horas nós temos uma celebração da Santa Cruz. Como que é isso, Dilce? Nós católicos fomos muito criticados por adorar o instrumento de morte de Jesus, que era a cruz. Aí eu pergunto para vocês, sinceramente, foi a cruz que matou Jesus? Ou será que não foi a incompetência dos grandes da época, medo de perder o poder e incentivar o povo a gritar, crucifica-o? A crucificação era reservada para bandidos, para ladrões, para assassinos, para revolucionários. E Jesus assumiu toda essa dor para ele. Ele foi crucificado. Não é a cruz, é na cruz, onde ele deixou a vida dele e o sangue dele ali implantado naquela cruz. Ela é sinal de redenção para nós. Então, nós temos essa celebração, a adoração à Santa Cruz. Não é qualquer cruz, não é qualquer pauzinho em forma de cruz que nós vamos adorar. Não é isso, não. Nós adoramos a verdadeira cruz de Cristo. E como nós precisamos de uma figura para representar isso, nós temos o Jesus crucificado ali, onde nós pedimos perdão, nós agachamos perto de Jesus e beijamos o pé da cruz, ali onde está o pé de Jesus, a gente beija, em sinal de humildade, de reconhecimento da nossa fraqueza e da nossa submissão a Jesus. Amar Jesus, acima de tudo, é o que eu mais desejo na minha vida e é o que eu passo para os meus catequizandos. Quem ama Jesus nunca está sozinho, nem nos momentos difíceis e nem nos momentos de alegria. Deus é amor e Jesus é amor, porque Jesus é Deus. É verdade, Dilce. E assim, o padre fala, vai desnudando a cruz, né? E ele fala, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Pois é. Então, a gente não está ali adorando e achando bonito Jesus crucificado, do Senhor morto na cruz. Porque nós, cristãos católicos, nós vamos além da cruz. Tem aquelas pessoas que paralisam com medo, com sofrimento, Deus. Sofre um pouquinho, já para. Nós não, nós vamos além da cruz. Jesus não ficou na cruz, ele ressuscitou, como a gente vai ver lá na frente, né? Então, na Sexta-feira Santa, o corpo do Senhor foi trasladado, nós passamos a noite inteira em vigília, e nessa celebração da Santa Cruz não há o sacrifício,
não há transubstanciação do corpo do Senhor, mas tem ali para a gente comungar o corpo do Senhor Jesus. E todo o povo comunga na sexta-feira também, e logo após a celebração da Santa Cruz, tem a procissão do Senhor Morto, né? Que é uma procissão também que nós fazemos com o Senhor Morto, e muitas paróquias usam também a Nossa Senhora das Dores, né? Quem sofreu mais do que nós, né, que acompanha essa procissão, se não ser a sua mãe, né? Já pensou o sofrimento de uma mãe que perde o seu filho? Mas não é qualquer perda, né? Foi uma morte, assim, uma perda cruel, né? Muito cruel, onde demonstra até onde pode ir a nossa maldade, né? A maldade do ser humano. E eu sempre falo, né, durante a quaresma, nós falamos, né? Rezamos, Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. O plano de Deus é perfeito. Quem sou eu, quem é você para discutir de que jeito Deus planejaria salvar o seu povo, né? Então foi assim, Jesus mesmo, ele indagou o Pai, né? Eu preciso passar por esse cálice, beber desse cálice? E ali nós vimos que o Pai deve ter falado para ele, sim, você vai passar por esse cálice porque na Santa Ceia, Jesus tem lá a espécie do pão e do vinho, como a dona Dilce disse. Mas na Páscoa do Antigo Testamento, Dilce tinha lá o cordeiro. E quem é o cordeiro? João Batista já apontava o cordeiro, né? Aquele sacrifício perfeito. Porque naquela época eram feitos vários sacrifícios no templo, era imolado vários animais e o povo continuava ainda cativo do quê? Cativo do pecado, cativo da maldade, né? Preso pelo seu egoísmo, né? E com Jesus, não. Todos nós somos libertos, somos curados, somos salvos e no final de tudo ainda nós ganhamos a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por isso. E aí depois, no sábado também, na sexta-feira nós não fazemos nada, né, Dona Gilson? Antigamente não se varria a casa. Que é o dia de adoração, né? É o dia que Jesus entrou em sofrimento e a gente olha pelas Escrituras e todo o povo estava em volta, vendo tudo que ele estava passando. Então tem a figura da Verônica, tem o choro das mulheres, tem a voz de Jesus falando para as mulheres, não chorai por mim, mas chorai pelos vossos filhos, porque ele já sabia o que nós íamos passar. Irineu, né, que ajuda a gente. Então a gente vai vendo tudo isso. Então a sexta-feira é o dia da gente relembrar tudo isso e caminhar, fazer a trajetória de Cristo até a cruz. Quando ele morre, acontece, segundo as Escrituras e os estudiosos, acontece um tremor de terra e um eclipse, porque as trevas invadem a terra. Então, eles falam também que o véu rasgou, coisa. Isso é simbólico, minha gente. Muitas coisas que estão na Bíblia não é aquilo que aconteceu, é o que aquilo significa. Rasgar o véu do templo é dar acesso a nós que acreditamos em Jesus Cristo e comungamos, a nos aproximar do altar, o que não era permitido no Antigo Testamento. Hoje nós nos aproximamos do altar. Naquele tempo, só o sumo sacerdote... Uma vez por ano só. Que podia chegar lá, coisa e tal, e os outros... Ainda tinha até as categorias dos outros sacerdotes, até o último, coitado, que era reservado para ele só acender vela, só. Então, tudo isso muda. Cristo quer uma igreja participante, uma igreja atuante, uma igreja que vive, uma igreja viva. Nós somos igreja de Cristo. Devemos pôr isso no nosso coração. Eu sou igreja de Cristo. Eu tenho que agir como igreja de Cristo. Amar o próximo, amar a Deus, fazer de tudo para que o mundo seja melhor. É essa a minha missão de cristão. E como o Flávio falou, é terminado a sexta-feira, entra-se, depois da procissão do enterro,
aconteceu o que aconteceu no Antigo Testamento. Silêncio completo, consternação, lembrança do que foi, do que aconteceu. Então, no sábado também, é o sábado que era, no Antigo Testamento era o dia do Senhor. Não podia fazer nada, 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 nada. Então era o dia do silêncio. E Jesus passou no silêncio da morte ali, quietinho, sem nada. E era durante esse silêncio é que houve a ressurreição. É que Deus enviou seus anjos até Jesus. É que Deus falou com Jesus. E eu tenho certeza que houve um grande abraço entre Jesus e o Pai Eterno. Um abraço de amor, de gratidão, de tudo, pelo sacrifício maior que ele tinha feito. Porque se a gente perceber as palavras que Jesus vai falando nos momentos de sacrifício, nós podemos lembrar do bom ladrão, do mau ladrão, podemos lembrar também de Nicodemos, aquele outro lá que cedeu o túmulo. José de Arimateia. Então, aquele que tirou Jesus da cruz e colocou no colo da mãe, Jesus morto. Já pensou que tristeza para aquela mãe, que tantas vezes aconchegou aquela criança tão linda no colo dela, com tanto amor. Agora, um filho todo destruído, todo machucado, todo o que descreve um dos profetas, fala que ele estava tão desfigurado que nem sabia se era uma figura humana ou se era um verme que estava crucificado. De tão desfigurado que ele estava pelo sofrimento. Porque se a gente acompanhar o sofrimento de Jesus, desde a condenação, onde ele foi julgado de um tribunal para o outro, que nem palhaço daqueles soldados, palhaço puro. E depois a gente vê que ele foi condenado a chibatada, ali já era o suficiente. Ele não fez crime algum, nenhum. Se eles queriam desforrar em cima de Jesus, aquela chibatada já era suficiente, porque o flagelo era a pena, não de morte, mas era a pena que era o castigo para os criminosos. E, no entanto, Jesus recebeu aquele flagelo, Jesus sofreu os escárnios do soldado, arrancar a barba, cuspir no rosto dele, pôr uma cana assim na mão dele, falar que era o cetro do rei, coroaram ele com espinhos. Então, a gente pensa bem, quantas vezes durante o dia nós não colocamos espinho na coroa de Jesus? Cada pecado pequeno que nós fazemos, cada reclamação, cada xingo que a gente dá, é um espinho a mais que eu coloco na coroa de Jesus. É um espinho a mais, é uma chibatada a mais que ele recebe, porque o sacrifício dele não está sendo reconhecido. Então, minha gente, ser de Cristo não é fácil. Quem falar para mim, ser cristão é uma delícia, é muito fácil, eu falo, então você não é. Então você não é. Porque ser cristão sem sacrifício não existe. Não Verdade, existe. Gilce. E você falou bem da desfiguração de Jesus, porque ele recebeu todo o pecado do mundo, né? E diz nas Escrituras que o salário do pecado é a morte. Então, imagine, um só homem recebeu o pecado de todas as pessoas do mundo inteiro, desde Adão até hoje, até o final. Até as pessoas que nasceram naquela época antes dele, dos que nasceriam depois e que ainda vão nascer. Então ele tomou sobre si todos os pecados, né, de todos nós. Então realmente desfigurou aquilo que é humano. O pecado destrói. Por isso que a gente deve odiar o pecado e procurar sempre a confissão, né? Sempre a reconciliação, sempre o sacramento, que a gente deve odiar o pecado, porque ele faz isso com o ser humano. Ele desfigura, ele desumaniza aquele ser humano que Deus criou com tanto amor, com tanto carinho, para ser a imagem e semelhança de um Deus vivo, de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso. E chegando aí, então, as pessoas têm dúvida disso. Se Jesus morreu no sábado e fala que é o tríduo, que ele ressuscitou depois de 3 dias, vem sábado e domingo, acabou, só são 2 dias só. Não é o terceiro, né? Jesus falou que
no terceiro falou para os fariseus, né? Destruir esse templo e eu reconstruí em 3 dias. E o povo achava que era o templo de pedra, né? Mas ele estava falando dele mesmo. Então, se a gente contar para os judeus, após o pôr do sol, já é um outro dia. Então, na quinta-feira, na Santa Ceia, já tinha o sol já tinha se posto, era o primeiro dia. Na sexta-feira, depois do sol se pôr, é o segundo dia. E no sábado, depois que o sol se põe, já é domingo. É o terceiro dia, é onde Jesus ressuscita. É só essa explicação, porque às vezes as pessoas não entendem por que de 3 dias. Então, é que a forma de contar também para os judeus, o fato que aconteceu hoje, já conta hoje. Então, ele morreu na sexta-feira, um dia. O segundo dia, ele passou na escuridão. Era o dia do Senhor, não podia fazer nada. 2 dias. Ele ressuscitou no domingo, terceiro dia. Então, ele ressuscitou no terceiro dia. Porque a forma de contar o tempo, como o Flávio já falou, é completamente diferente do nosso. Nós contamos de 24 em 24 horas. E eles não. Eles dividem o dia em dois tempos. O da manhã e o da noite. O da manhã e o da noite. E assim, um dia para eles conta 2. Isso. Vamos terminando, Dilce, então, aqui, que já está avançado já. E eu acho que aí ficou para falar do Sábado Santo, que essa celebração é a missa das missas, né? Então a gente vai demorar um pouquinho mais para falar dela. Por que tanto salmo, por que tanta coisa, né? Isso. Então eu vou me despedindo aqui de vocês, desejando graça e paz, e que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu quero dizer para vocês, se alegrem muito nessa Páscoa. Essa Páscoa caiu num tempo santo, então nós temos que festejar em dobro, sentir alegria em dobro da entrega de Jesus e da nossa reconciliação com o Pai. Então, gente, sejam felizes, sejam alegres e que essa Páscoa seja uma Páscoa diferente para vocês. A Páscoa da transformação. Passe isso para os seus filhos, passe isso para os seus amigos. Falem para eles da grandeza e da beleza da Páscoa para cada um de nós. Eu desejo que o Senhor esteja com todos vocês, não só nessa Páscoa, mas em todos os domingos que nós celebramos a Páscoa do Senhor. Que Deus os abençoe e os proteja. E uma feliz Páscoa. Tchau.